Olha lá, ó. Pesca em pesqueira que solta 500, 600 quilos, cobra R$ 120 a diária e acha que tá no lucro, olha lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha aí lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Acho que tá no lucro ainda. Qualidade, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá ele lá. Hã? Ele acha que tá no lucro. Olha lá, olha lá. Hã? Mas não é só ele não, viu? Tem vários pescadores que tá assim, viu? Não cobra o pesqueiro, não cobra nada. Mas depois vem ver a rede social dos outros pra falar besteira. E outra coisa, tem que parar com esses fake news aí, viu, concorrência? Que o negócio tá ficando feio, hein?